Bora falar sobre a prova do TRT2? Bora! Eu só não gravei esse vídeo antes, gente, por causa da correria. Eu cheguei aqui em casa segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, tive que me arrumar para trabalhar, trabalhei o dia inteiro. Então hoje, na terça, eu consegui desprender esse tempinho aqui para falar com vocês sobre a prova, porque eu sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo, pra gente falar, discutir aqui sobre como foi a prova do TRT2. Eu fiz a prova lá na Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E já de antemão, bem no comecinho desse vídeo, eu quero muito agradecer algumas pessoas que eu conheci lá na faculdade, que vieram até mim, me reconheceram, vieram conversar comigo aqui sobre o canal do YouTube, me dando parabéns pela minha aprovação no TRT15. Gente, eu fiquei tão feliz assim, sabe? Eu tava muito nervosa, né, porque antes da prova eu fico meio ansiosa, meio nervosa, então pode ser que eu vá errar os nomes das meninas que falaram comigo. Então, meninas, me perdoem se eu errar o nome, se eu errar a cidade, mas aí vocês comentam aqui e corrijam, tá? Mas eu fiquei muito feliz em ter encontrado com vocês lá. E isso me deu, assim, mais gás, mais vontade de continuar gravando um vídeo aqui no YouTube. Porque a gente fica falando aqui, né? Eu tô aqui no meu quarto falando pra uma câmera e eu não tenho noção de como isso tá chegando do outro lado. Então eu fiquei muito feliz com esse feedback, com esse retorno. Fiquei muito feliz mesmo. É a Lilian do Rio de Janeiro, a Érica de Jundiaí e a Gabriela de Franca. Meninas, muito obrigada mesmo pela abordagem, por ter sido tão respeitosas e carinhosas comigo lá, fiquei muito feliz mesmo. E em especial, gente, eu fiquei muito feliz com o comentário da Érica, porque a Érica falou que assistiu o meu vídeo aqui no canal onde eu explico, dou dicas, né, pra estudar redação pra FCC. E ela me mostrou o caderninho dela, ela falou, olha aqui, Fernanda, meu caderninho, eu fiz igual você falou, eu peguei um caderno, comecei a anotar, pesquisar as coisas e anotar e tudo. Eu fiquei muito feliz de saber que um conhecimento meu, uma prática minha, ajudou alguém, que ela falou que ajudou muito ela, ajuda também do chat GPT. Enfim, eu fiquei muito feliz mesmo com esse feedback das três. Meninas, muito obrigada, mesmo, tá? Vamos lá, vamos falar sobre a prova do TRT2 então. Gente, eu achei a prova do cão. Achei dificílima, não achei nenhum, assim, na verdade os conhecimentos básicos, né, português, matemática, a parte de conhecimento básico eu achei tranquila, não tinha nada, assim, até informática, que eu já entreguei pra Deus, a informática da FCC, eu achei razoável, não tava assim, pra matar não, sabe, tranquilo. Mas a de conhecimento específico, a prova de conhecimento específico, gente, que isso? Que isso, veio num nível muito alto. Eu não esperava, por ser o último TRT, né, terminando esse ciclo de provas de TRT, por ser TRT São Paulo, por ser um TRT que a gente sabe que chama muito, que precisa de muitos servidores, eu não imaginava que ia vir uma prova num nível tão alto. Parecia que eles queriam desclassificar todo mundo, não tá precisando de servidor não, quero todo mundo eliminado. Eu achei difícil a de conhecimento específico. E não foi só eu, né? Porque eu fico, depois que eu saio da prova, eu fico nas redes sociais pesquisando o que o pessoal tá falando. Também ali na minha proximidade, sempre tem alguém comentando, eu fico ali prestando atenção pra ver, né, se realmente eu tive a mesma impressão da grande maioria. E foi isso, a grande maioria comentou que achou a prova de conhecimentos específicos difícil. E eu também achei. Nenhuma matéria veio fácil. Não achei nenhuma matéria fácil, nem constitucional. Para mim, constitucional foi a mais tranquila, mediana, mas não dá para falar que foi fácil. Não achei fácil. Agora, gestão de pessoas e administração pública veio pior do que TRT15. E eu achava que não seria possível pior do que TRT15, mas na minha opinião foi pior. Grego, falaram grego, eu precisava de um tradutor do meu lado para entender o que tava falando. Eu estudo tem 2 anos e meio para concurso, tinha coisa ali que eu nunca vi na vida. Então, veio assim, pesou a mão mesmo, administração pública e gestão de pessoas. E como eu já tinha experiência no TRT15 e já tinha vindo à prova, né, nessas duas matérias assim mais difícil, eu comecei a estudar questões de outras bancas. Eu estudei FGV, eu estudei Sebrasp, eu estudei VUNESP, de várias outras bancas. Que aí eu pensei, eu vou ficar mais bem preparada, né, caso vier questões de matérias que eu nunca vi nesses conteúdos de gestão de pessoas e administração pública. E nem assim não adiantou, porque vieram coisas que eu nunca vi. Então eu tive que fazer várias questões ali por interpretação, dedução, lógica, né? E enfim, foram chutes.
E eu sei que não foi só comigo. Muita gente teve que chutar e ter uma noção, assim, igual eu falei, de dedução, de tentar ir pela lógica e marcar uma resposta ali na lógica. Mas não veio nada fácil, nada assim de falar assim, é essa, é a B, é a C, é a D. Sabe aquela questão assim que você tem bem certeza? Não achei. E isso não só em gestão de pessoas e administração pública, não. Nas outras matérias também, direito administrativo, eu vi muita gente comentando que estava pesado. E tava. Um professor, não sei qual professor, mas uma vez ele comentou, ele falou assim, gente, eu acho que quem elabora as questões de direito administrativo, principalmente as questões da Lei 14.133, é alguém que trabalha com licitação, porque as questões, elas são muito elaboradas, muito bem elaboradas, muito inteligentes. E você vê que é uma pessoa que tem conhecimento. Não é copia e cola. É uma questão que você tem que pensar, raciocinar. Então, assim, realmente. E é por isso que eu foquei muito no pré-prova, né? Quando eu tava estudando, eu foquei muito em 14.133, porque eu percebi que quem faz essas provas, eles querem uma interpretação. Ele quer que você interprete ali a pergunta para conseguir chegar na resposta. Não é mais banca, copia e cola, né? FCC, igual todo mundo falava. Não é. E essa prova do TRT2 mostrou isso. Nada de copia e cola. Direito do trabalho, direito processual do trabalho também não vieram fáceis. Eu achei direito processual um pouco mais fácil do que direito do trabalho. Direito do trabalho eu achei que tinham muitas questões, assim, que você poderia deslizar no detalhe mesmo. E eu fiquei muito preocupada porque eu fiz as questões básicas, fiz bastante questões específicas e fui passar a redação a limpo. E não tinha feito ainda direito do trabalho e direito processual do trabalho. Ficou por último. Aí quando veio, tô lá fazendo, aí eu examinar ai gente, como é que chama? O pessoal que fica lá na sala, falta meia hora pra prova. Ah, pronto. Aí eu já desesperei, porque a pessoa fala meia hora, o meu cérebro entende 3 minutos. É uma coisa assim que eu tenho que correr. E aí acabou que eu fiz direito do trabalho e direito processual do trabalho muito rápido. Eu tive que fazer leituras bem rápidas assim, chegar na resposta e tal. E eram questões, gente, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, que as questões estavam grandes, eles não fizeram questões sucintas e objetivas, não. Todas tinham ali bastante leitura, né? E eu tive que ler rápido, então eu fiquei com muito medo de deixar passar a informação, né? Nessa leitura rápida, de deixar passar a informação e errar a questão. Então acabou que eu tive esse problema, vamos dizer assim, com o direito do trabalho e direito processual, porque eu tive que passar muito rápido. Mas eu achei direito do trabalho bem mais trabalhoso, porque as questões estavam envolvendo mais detalhes que você poderia errar ali se não prestasse bem atenção. Vamos falar então agora sobre a redação. Tema da redação. É possível imaginar um futuro gratificante? Eu, particularmente, não achei um tema fácil. Eu vi muita gente falando que gostou do tema, que foi um tema tranquilo e tudo mais. Eu não tenho facilidade para dissertar sobre tema filosófico. Eu achei que foi um tema muito aberto. Futuro. Gente, não sei, assim, eu não tô lá no futuro. Mal conheço o presente e o passado, quem dirá o futuro, né? Então, assim, é muito de imaginar realmente nessa pegada filosófica, né? E aí eu vi vários comentários do pessoal falando para qual caminho seguir, qual poderia seguir ou qual não poderia. Eu vi muita gente falando sobre tratar o futuro de uma forma mais subjetiva do sujeito, né, o futuro do sujeito. Outros já abordaram uma questão do futuro da coletividade, de um social. Mas assim, eu achei que ficou um tema aberto. Ficou aberto, porque quando você pega os 3 textos motivadores, inclusive eu fiz um post lá no Instagram comentando sobre essa prova de redação com os textos motivadores lá. Então, para quem tiver interesse em dar uma olhada, pode ir lá no meu Instagram conferir, tá? Os textos motivadores e o tema da redação. Mas eu achei que o texto motivador, ele fala também da questão pessoal. Gente, não dá pra você pensar no futuro sem pensar nas ações individuais. O futuro do coletivo e o seu futuro depende do que você faz agora, no campo individual também. Então, achei que ficou aberto, sabe? Você poder falar sobre o futuro do coletivo ou o futuro mais do indivíduo. O futuro gratificante é pra quem? O gratificante é meu ou de todo mundo?
Enfim, é um tipo de tema que eu acho até de certo ponto perigoso, para não fugir, para não deixar escapar ali a ideia principal, né, que é falar sobre futuro, um futuro bom, né, um futuro gratificante ou um futuro bom, e responder a pergunta, né, é possível acreditar em um futuro assim, um futuro gratificante, um futuro bom? A gente tem que ter essa linha de raciocínio. Sim, é possível, não, não é possível. Responder essa pergunta de uma forma bem embasada, utilizando os seus argumentos de autoridade e tudo mais. Eu fui para a linha que sim, que é possível pensar em um futuro gratificante. Eu discorri sobre essas duas partes. Eu discorri tanto no futuro gratificante do indivíduo, do sujeito, e aí ele precisaria conhecer os seus propósitos, conhecer o que seria gratificante para ele em nível individual, e para isso ele precisaria conhecer a ti mesmo, aí eu citei o Sócrates, e também ter essa análise, esse senso crítico do que as pessoas, do que a sociedade impõe como sendo felicidade, como que a massa fala, para você ser feliz você tem que fazer isso, né? No seu futuro você precisa ter isso, ter aquilo, ter esse senso crítico sobre a positividade tóxica, né? E aí, nesse sentido, eu citei o Churran, né, o livro Sociedade do Cansaço, que ele fala um pouco sobre essa questão da positividade tóxica. E falei na questão coletiva também, que é possível desde que a gente fortaleça os laços sociais, principalmente diante de um futuro distópico, um futuro até assustador, né? Representados em séries, filmes, livros, e aí citei Black Mirror, né, onde a tecnologia ela é muito invasiva, é utilizada ali de formas até antiéticas, e que nesse cenário a gente precisa fortalecer os laços sociais, né, para pensar num futuro melhor e não um futuro totalmente, como é que eu posso dizer? É porque eu não lembro exatamente como que eu usei lá as palavras, né, na escrita, mas um futuro mais harmônico e não só dominado pela parte ruim da tecnologia, enfim, fui nesse sentido. E aí eu citei o Bauman e citei a série Black Mirror. Então, assim, não é um tema fácil, é mais fácil de eu falar, discutir isso daqui com alguém do que escrever, né? Tema filosófico eu acho ruim de escrever. Mas, enfim, tudo bem, vamos ver, né, qual que vai ser a nota. Não escrevi as 30 linhas, a minha redação deu mais ou menos umas 25 linhas. Depois que eu li ela, eu vi que eu cometi alguns errinhos gramaticais, sei que vou perder nota nisso, mas não tem problema. O importante é conseguir uma boa nota, né? Eu espero conseguir uma boa nota, assim como eu espero que você também consiga uma ótima nota e a gente consiga ser aprovado no TRT2, né? E ter a nossa tão sonhada nomeação. Sobre a organização no dia da prova, não tenho nada a relatar, não percebi nada que eu precise relatar aqui com vocês de algum acontecimento. Muita gente falta, né? Na minha sala também faltaram bastante pessoas, é algo perfeitamente esperado, mas nada assim fora do comum que vale a pena eu falar aqui, tá? Foi bem tranquilo, igual eu falei, eu fiz na FMU, na Liberdade, no bairro da Liberdade, e lá, pelo menos na minha sala, ali onde eu estava, correu tudo bem, graças a Deus. E agora eu queria que você comentasse aí, compartilha com a gente quais que foram as suas percepções sobre essa prova do TRT2, se você fez para técnico, analista, qual foi sua área, o que você achou, se você achou fácil, difícil, né? Qual a matéria que você achou mais fácil, mais difícil, enfim, faz aí o seu comentário sobre o TRT2. É importante a gente ter essa troca de experiência, é importante porque às vezes eu acho difícil, mas alguém achou fácil, ou todo mundo acha fácil, eu achei difícil, e a gente começa a ficar meio, né? Então é legal quando a gente compartilha, porque às vezes se as percepções, se os pensamentos convergirem para o mesmo lugar, isso de certa forma tranquiliza, né? Se todo mundo achou a prova difícil, tranquiliza. Se todo mundo achou a prova fácil, tranquiliza também, né? Então é legal ter essa troca de experiência. Então eu espero que você comente aí, tá bom? O que você achou da prova. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no canal. Por aqui, como você sabe, sempre vão ter vídeos falando sobre concurso público e outras coisinhas mais. Um beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!